Como garantir o prazo se dependemos de terceiros muitas vezes? Então, como é que a gente garante prazo, né? Ou seja, que o planejamento vai andar, o prazo de entrega de obra, se a gente depende de terceiro muitas vezes? Dá uma pensadinha em você aí. Se quiser deixar um comentário, coloca. Só vou complementar a pergunta dele do seguinte. A gente não depende de terceiro muitas vezes. A gente depende de terceiro todas as vezes. Tá? A gente sempre depende de terceiros. A gente não faz tudo sozinho. Não tem como. Ah, eu trabalho sozinho. Tá, mas você não usa carro, você não usa celular. Sempre tem outras coisas envolvidas. Uma operadora, um acesso, alguma informação. Sempre tem terceiros. A gente não vive isolado no mundo, então sempre depende de terceiro. E eu digo o seguinte, não é só garantir o prazo, é garantir tudo. Prazo, custo, atendimento de projeto, todas as suas obrigações. A gente precisa garantir tudo. Então, eu vou falar focado mais em prazo, vou passear também pela parte de custo e atendimento a obrigações técnicas de projeto e obrigações de negócio, né? Porque no final disso tudo, se a obra não for um bom negócio, não tem sentido continuar havendo obra, né? Seja um negócio de exploração, como hospital, mercado, hotel, galpão, ou para venda, né? Imóvel, apartamento, sala comercial. Então, vamos lá. Só puxar minha cola aqui. Beleza. A primeira coisa a resolver nessa questão de depende de terceiros, como é que eu vou garantir o prazo, a primeira coisa a ajustar, que é o primeiro passo, nos primeiros passos que a gente dá quando eu estou na mentoria, é entender uma coisa chamada locus de controle, que é a sua percepção e a sua expectativa do mundo. Você tem duas opções, locus interno e locus externo. O locus interno, você trata eu. Eu sou responsável. Cabe a mim fazer alguma coisa para tomar as rédeas, mudar, agir, melhorar. E o locus externo é externo, depende dos outros. A culpa é do mercado, a culpa é do governo, a culpa é do Zezinho, a culpa é... Então, primeiro trabalho, se você tiver com o foco no locus externo, começa a mudar isso agora para o locus interno. Você tem duas opções no ônibus que está andando aí na tua carreira, na tua vida. Ou você é passageiro, ou você é motorista. Ou é o locus externo, ou é o interno. Se você mantiver passageiro, você não pode fazer nada. Vão te levar e você vai ficar de passageiro. Então, a primeira coisa é assumir o volante, é passar para o locus interno. Assumir que a responsabilidade é sua. Então, mesmo dependendo de terceiros, e sim, vai depender sempre de terceiros, o objetivo é diminuir o grau de dependência. Esse é o primeiro momento, diminuir o grau de dependência. E no segundo momento, não se pega de surpresa. Você não deixar que desvios te peguem de surpresa e você só fique sabendo na hora que aconteça. Trazendo isso para a obra, trazendo isso para a construção. Como que eu faço isso? Como que eu dependo menos? Primeira coisa, colocar bem claro tudo o que você precisa que esse terceiro execute. Eu vou contratar uma empreiteira para executar um determinado serviço. Como que a gente vê muito acontecer? Vai no mercado, procura qualquer um que faz, pega uma tabelinha de preço, joga o cara dentro da obra e se vira. Como que você sai dessa tua dependência? Você fez o trabalho primeiro de... Estudou o projeto? O projeto está completo? Agora estamos falando de executivo, tá? Agora a gente já está num ponto de execução de obra. Eu preciso do projeto executivo. Lá atrás, o projetista recebeu o descritivo do que ele tem que entregar. Ele recebeu da maneira clara todas as instruções que ele precisa atender. Isso está desenvolvido, está compatibilizado, está aprovado, está liberado? Ok. Então eu pego isso tudo e faço o trabalho técnico em cima disso. Que é o quê? Levantar, identificar os processos. Projeto não contempla processo de construção. Projeto contempla a coisa pronta. Então eu preciso ver aquilo dentro da minha obra. Acesso, logística de canteiro, equipamento,
Se tem alguma coisa com o vizinho que eu preciso resolver. Então, todo esse trabalho, levantar quantidade, disponibilidade de insumos, fornecedores, tudo eu tenho que pensar antes. Eu não vou delargar isso para quem eu vou contratar. Isso é problema dele. Problema dele vira problema meu. Né? Problema dele, se não der problema, ele ganha dinheiro. Se der problema, eu tenho prejuízo. Então, não adianta. Então, eu tenho que fazer todo o trabalho primeiro. Então, eu faço o levantamento, eu faço estimativa de custo, eu faço a identificação de projeto, eu faço todo o trabalho para quando eu, primeiro, contratar, eu já tenho todos os parâmetros da contratação. E isso é a definição do escopo de quem está sendo contratado. Fornece ferramenta, não fornece ferramenta, horário de trabalho, qual é a obrigação dele de entregar, os serviços acessórios são com ele ou não. Por exemplo, alvenaria, mas eu dou o andaime ou ele dá o andaime? Essa montagem é dele ou é minha? Fachada. Então, tudo que for relacionado ao serviço, você tem que pensar primeiro e estabelecer a regra. Estabelecer o critério. Para quem entrar na sua obra, já sabe a regra. Não vira o rosto. Não deixa de lado. Não, vamos botar para dentro. Quando der problema, a gente dá um jeito e vê o que faz e empurra a medição para frente. Cara, isso é besteira. Você está só aumentando a bola de neve e uma hora vai estourar. Então, antes de começar, define escopo, define como é que vai ser a forma de medição para ele poder ter um fôlego, define como é que vai ser a forma de recebimento, verificação, aceitação, reprovação, andamento do serviço, tudo tem que deixar claro antes. E tudo é tudo mesmo, a tua parte e a parte dele. Por exemplo, vai fazer a parte de orçamento. Você chegou lá, você tem uma expectativa de custo daquela atividade para você contratar. Mas não só isso. O orçamento ele vai te dar uma série de informações. Tá? E ele, para ser desenvolvido, ele precisa também do planejamento. Tá? Há quem diga que não precisa, mas precisa. De acordo com o nível de profissionalismo que você quer ao teu trabalho, você precisa do planejamento. Mesmo quando você não usa, você usa. Porque mesmo se você eu não fiz o planejamento, você não fez ele formal, mas para você adotar aquela produtividade, existe ali algum critério, alguma base de prazo para você adotar aquela produtividade. E aquilo automaticamente está linkado com as outras. Você pode ter assumido isso, coordenado e desenvolvido isso, estruturado, ou você simplesmente virou a cara e deixou a tabela padrão de um SINAP, de um TCPO, resolver por você. Mas que existe ali a informação de planejamento, existe. Não existe como custo e prazo, tempo e dinheiro andarem separados. Isso não existe. Não existe essa possibilidade. Tá? Então, assim, ou você assume isso e faz, ou você finge que não tem e vai para o banco do passageiro lá, vê o que dá. Então tá aí, ó. Tríade Web já falando, planejamento e orçamento juntos sempre. É isso aí. É isso aí, Rosângela. Obrigado. Então, você precisa ter essa premissa. Quando você faz o teu orçamento, você tem lá produtividade, você tem lá a equipe, pedreiro, servente, carpinteiro. E eu vou te falar, você tem que saber qual é o dimensionamento da equipe para atender aquele serviço naquele prazo e quanto custa isso. Se chegar a empresa, dentro da tua expectativa, está lá 10, vou trazer aqui para um valor unitário, R$10 o metro quadrado. O cara chega com 30, isso naturalmente já espanta. Mas você precisa conversar com ele e entender, cara, por que 30? Eu que não vi alguma coisa ou ele que está vendo coisa demais? Será que está claro para ele as obrigações dele? Será que ele não está incluindo ali coisa que não precisa? Será que não tem alguma coisa de tributação? Ou será que não? Ele realmente não está querendo pegar a obra, não sabe fazer conta. Ou eu posso ter esquecido alguma coisa. Ele realmente é mais especialista naquele ponto de execução, ou já enfrentou, ou já pegou uma obra daquele tipo que eventualmente é a minha primeira, e ele sabe que eu vou ter algumas dificuldades ali em termos de produtividade, liberação de frente de serviço, está enxergando isso e isso aparece no preço. Então, eu também preciso entender. Eu não sou o dono da verdade e não é a regra absoluta. Agora, se o cara chegou com 5, eu também não vou baixar a cabeça e contrata, bota para dentro porque eu botar menos. Não. Eu preciso entender, cara, de onde que veio esse 5? Ele sabe qual é o meu nível de exigência, o que ele tem que entregar, o que ele tem que fornecer, o que eu vou cobrar dele, como é que ele vai receber.
não pede sinal, ele tem fluxo de caixa para isso, vai ficar jogando na minha obra só as tranqueiras que saem das outras, ou vai pegar e não tem como começar e vai ficar me embarrigando. Eu preciso saber, se eu fosse executar, se eu fosse a empreiteira, como seria o meu dimensionamento de equipe, quanto que eu cobraria, como é que seria a produção, que frente de serviço eu precisaria ter liberada, quais os outros serviços que vêm antes de mim, que precisam acontecer. Porque se eu estou fazendo, por exemplo, eu fui contratado para fazer o reboco, o revestimento de parede, eu tenho que estar ligado se os serviços que estão na frente de alvenaria e instalações têm frente liberada e volume de serviço para andar no mesmo ritmo que eu vou andar, que está lá na produtividade da minha composição unitária do orçamento. Se não tiver, eu vou ficar batendo, eu vou ficar empurrando eles. E não tem coisa pior do que anda para em obra. Tira a gente, bota a gente, perde sequência. Então você precisa garantir essa fluidez. Você precisa definir isso. Qual o grande desafio? A gente perde a ponte entre o conceito e a aplicação. Voltando lá para a faculdade. A gente faz lá, tem lá a aula de estrutura, de isostática, de peristática, aquele monte de diagrama, aquelas pontezinhas, tudo bonitinho. Tá, você olha aquilo, aquelas linhas, beleza. E lá, o que é isso lá? Eu não consigo fazer essa ponte lá. É a mesma coisa com orçamento e com planejamento e com projeto e com tudo. Primeiro, é tudo uma coisa só, é tudo obra. Então, não é porque você trata só de orçamento que você não vai falar de planejamento, não vai falar de projeto, não vai falar de execução, não vai falar de viabilidade. Tá tudo, você é um pedaço ali dentro. Orçamento sozinho não serve para nada. Ele atende vários setores, vários objetivos dentro do processo. Mas um orçamento sozinho, eu tenho alguns aqui ainda que sobraram até hoje, mas escalhamaço assim de papel, ele sozinho não faz nada. Então a gente precisa saber como que usa isso. Construir da maneira correta e saber como que usa isso. Então, saber usar e integrar isso é a grande ciência. Saber composição, você consegue essa informação, tem uma série de cursos, o conceito é todo mais ou menos o mesmo. Agora, o uso que você faz disso, aí é que é particular teu. Então, a gente voltou aqui à questão do locus interno e externo e como aplicar isso. Então, como é que eu fico menos dependente de terceiro? Eu levar tudo bem mastigado, bem detalhado. E eu, principalmente, saber o que eu quero e o que eu preciso. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu falar agora aqui para vocês que estão assistindo, pega uma caneta. Vocês vão pegar uma caneta. Eu vou falar, tá errado, eu não queria essa caneta. Tinha que ser uma caneta vermelha. Tinha que ser uma caneta pilô, porque eu vou escrever na transparência. Então, você não falou? Então, eu preciso passar a informação clara. Eu preciso deixar a regra clara antes. Saber o que eu preciso, o que precisa me atender. Então, esse é o primeiro ponto para você evitar dependência. Está tudo muito bem determinado e claro para todas as partes antes do processo. Então, isso para começar. Enquanto isso, vai bater no coraçãozinho aí enquanto eu bebo água aqui. Então, isso para começar. Espero que tenha ficado claro. Assim, primeiro, orçamento sem planejamento não existe. Tá? Ele acontece, você querendo ou não. Só é a tua revelia ou com o seu comando, você decide. E deixar claro as obrigações e as diretrizes para cada empresa ou para cada serviço que vai ser executado. Você, se fosse executar, tem que saber exatamente por quê. Só lembrando, se eu fiz lá o orçamento, eu sei o que eu tenho uma quantidade X de armação para fazer, de alvenaria para fazer, seja lá do serviço que for, e dentro do meu planejamento, aquela etapa precisa ser cumprida em 15 dias, olha, eu tenho a quantidade, eu tenho o prazo, eu tenho uma composição, que pode ser de uma base ou pode ser de um histórico. Se eu não tiver histórico, eu uso uma base, avalio, vejo se eu preciso adaptar. Se eu tiver um histórico, eu vejo se a obra é semelhante e eu posso usar, faço adaptação. Usou a composição, não é usou e esquece, é usou e afere para ver se ela está valendo. Ela pode ter um desvio ali, para mais ou para menos. Você precisa ou aproveitar, se tiver esse potencial, ou ajustar. Dentro do curso de orçamento eu mostro bem como é que faz isso, como que eu toco a produtividade de uma maneira que eu tenho a equipe sempre produzindo de uma maneira mais eficiente e eu tenho essa informação de volta dentro do meu orçamento. Com esse dimensionamento da equipe, eu já sei que um profissional geral, para fazer aquela quantidade naquele prazo, é uma equipe composta de 3 profissionais ou 5 profissionais e 3 ajudantes. Se eu contrato uma empresa e o cara chega na primeira semana com 2 caras lá, eu já sei que não vai dar. E passa um tempo, ele continua com 2, 3. Bom, ou é o super-homem e eu não estou sabendo, ou ele não tem a menor noção. E o papo dele é,
Ah, tem gente aí. E ele larga para você ir tocando e se estressando. Gente, eu já fiz muito o trabalho do empreiteiro. Muito. Dentro de obra eu trabalhava para o cara. O papel dele era, à medida que eu gritava, colocava mais gente. À medida que eu gritava, colocava mais gente. E eu vou tocando para ele. Melhor dos mundos. A minha ficha só caiu quando numa obra grande eu estava maluco, faltando carpinteiro, faltando armador, dando problema de produção. Eu liguei para o dono da empresa e ele estava, não é brincadeira, de férias em Cancún. E eu me lascando para ele. Aí é que você pensa, é jogo, vou mudar o jogo, vou virar só fornecedor de mão de obra. Então você não precisa que esse tipo de coisa entre na tua obra. Vai dar problema. Então o primeiro ponto é premissa e informações antes para você contratar já tendo a base definida. Está resolvido? Não. É o primeiro passo. Você fez uma seleção, uma homologação e botou para dentro da tua equipe, do teu trabalho, pessoas profissionais que estão alinhados com aquilo que você precisa, cobra e oferece. E depois? Depois você precisa de uma rotina com periodicidade definida para você ter como medir, acompanhar e comparar do andamento daquilo. Então você tem o teu orçamento e você tem o teu planejamento. Isso deve ser desdobrado em metas ou etapas por período. Aí de acordo com a obra. Pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por quinzena, pode ser por mês. Muito difícil ser mais do que mês. Aí dependendo do porte da obra de 4 meses você fizer por mês, passou um mês, já foi um quarto da obra embora e você não tem muito mais o que fazer. Então você precisa ajustar isso. Dentro dessa periodicidade, você vai elencar, e isso também dentro do curso eu mostro, quais são os indicadores, ou seja, quais são os parâmetros que você precisa identificar, monitorar e acompanhar. Para a hora que um deles começar a fugir, não está dando a quantidade adequada, não está dando a velocidade adequada ou a qualidade não está adequada, cada serviço tem um conjunto de parâmetros, você ter essa rotina, monitora, afere, avalia e aí você intervém. Você vai conseguir ter a visão do todo, o quanto que uma atividade, de repente, atrasada, é isolada, não faz problema, não tem problema nenhum ela atrasar 1 ou 2 dias porque ela está isolada, ou ela está no teu caminho crítico e vai atrasar todo mundo. Agora há pouco dei o exemplo do revestimento que, quando vai entrar na obra, ele está preocupado em olhar se a alvenaria e a instalação já deu frente para ele. Então não adianta eu ter uma etapa fazendo um gargalo para todas as outras. Você vai ter também um problema de começar a tirar gente da obra. Vai reclamar, o custo fixo aumenta. Por quê? Não é que ele aumenta em valor absoluto, mas em valor relativo ele aumenta. Eu tenho o mesmo custo fixo para uma produção menor. Então o impacto no orçamento, no preço do fornecedor ou do prestador de serviço é diferente. E isso ele tem que estar olhando. Se ele não estiver olhando, abre o olho você. Tá? Porque alguém paga a conta sempre. Não é porque não está saindo do seu bolso que você vira a cara. Tá? Uma hora vai estourar. Então, como é que você garante esse acompanhamento? Criou essas métricas, criou esses intervalos, acompanha isso, e aí a maneira de acompanhar orçamento, maneira de acompanhar planejamento, tem técnica para isso, tem ferramenta para isso, mas não é nada de outro mundo e você não precisa de softwares milionários para isso. Tá? Tudo depende do teu conhecimento. Você faz da maneira que der para tu fazer. Se for na mão, é na mão, mas faz. Então você acompanha periodicamente aquilo ali. Na hora que você sentir que não está andando conforme deveria, aí você intervém. Como é que você intervém? Reunião semanal, independente de estar dentro ou fora do prazo, tem que ter. Estou falando aqui semanal, mas pode ser qualquer outra periodicidade, com todos os que estão participando do mesmo projeto, processo, obra, tá? Para deixar claro quais são as metas de trabalho, para deixar claro quais são os objetivos, para deixar claro os resultados que estão sendo obtidos. Tá? Reunião não é só para dar bronca, nem só para distribuir problema. É para trocar ideia também, que sai muita coisa produtiva para tirar vantagem de algumas oportunidades que aparecem durante a obra. Então, pode ser uma notificação, pode ser uma cobrança, pode ser entender qual é o problema que aquela empresa de repente está tendo. Tá? De repente surgiu, ou ele acabou pegando mais obra do que conseguia e está tendo que distribuir gente e a sua está
está sendo sacrificada, mas ele é um bom profissional. Então, assim, transparência, clareza, precisa saber o que está acontecendo, o que aquilo empurra. Eventualmente, você pode fazer uma concessão. Né? Eu preciso estar monitorando se aquilo está dentro ou fora. Mas, se estiver fora, eu não posso deixar passar em branco. Eu preciso logo chamar e dizer, olha só, não está atendendo, o que está acontecendo, isso aqui está me impactando, está impactando mais uma, duas, três atividades, ou o meu prazo final de obra, deixar isso claro. Vai falar, Leandro, eu realmente estou tendo um problema. Tive um problema, funcionário se acidentou, tive que deslocar esse para outra obra, mas é só esses 2 dias e eu já vou. Beleza, é pontual, como é que recupera? Então, resumindo, você sempre vai depender de terceiros. Não tem como você fazer nada sem ser com ajuda, tá? Então, assume isso e para de delargar, para de virar o rosto, para de fingir que não está acontecendo, para de achar que tudo é assim, é sempre assim, é tudo do mesmo jeito, obra é obra, pedreiro é pedreiro. Não é assim, tá? Cada obra é uma obra. Então, os pontos que você precisa, primeiro, definir as regras do jogo, ou seja, o que você vai cobrar, o que você vai fornecer, o que ele tem que entregar, quais são as obrigações, tudo bem claro, tá? Vê se não tem uma informação errada, vê se não tem uma informação faltando. Qualquer coisa que destoie para mais ou para menos, você abre o olho. Tá? Se vier caro demais, você abre o olho. Se vier barato demais, você abre o olho e tenta identificar o porquê disso. Fechado, iniciando, esteja claro as métricas que você vai ter e os prazos para poder acompanhar isso e cobrar que atenda ao que você combinou, cobrou, planejou ou determinou. Não sei se vale a pena entrar na questão de uma intervenção mais severa, porque acho que não foi essa a pergunta. Né? A questão é mais de uma dependência. Só voltando aqui, como garantir o prazo se dependemos de terceiros muitas vezes? Então, não estou falando aqui de um terceiro problemático. Tá? Vamos entender só uma questão de estímulo ou de alinhamento do perfil do terceiro, né, do contratado, com a tua forma de trabalho. E o passo são esses dois, tá? Antes e o durante. Não tem outro caminho a não ser você fazer bem o seu trabalho no começo, como eu já falei aqui, usar bem o orçamento e planejamento, saber desdobrar isso em informações para você contratar e aferir a informação de quem está sendo contratado e depois o teu trabalho dia a dia na obra para você acompanhar que isso está acontecendo. Então o engenheiro tem que estar na obra todo dia sim, o engenheiro tem que pegar o orçamento, planejamento e debulhar isso, detalhar isso, transformar isso em planos de trabalho diário, dimensionamento de equipe, ver logística de canteiro, características da tua obra que impactam na produção, que impactam no custo, que impactam no prazo, isso tem que estar no teu sangue. Tá? Então, orçamento não é uma tabelinha de preço, tá? Cronograma não é só um prazo final, é muito mais do que isso. Tá respondido? Tá, então tá legal. Acho que é o dono da pergunta aqui. Agora, como que você faz isso? Eu dei o que tem que ser feito. Cada coisa dessa que eu falei, dimensionamento de equipe, identificação das métricas, como é que você faz o monitoramento e controle. Cada assunto desse agora precisa ser detalhado em como operacionaliza. Como que a gente operacionaliza isso no canteiro. E lógico, cada tipo de obra, cada profissional vai ter uma ideia diferente, vai combinar experiências diferentes de outras obras, de softwares específicos, de cursos que fez. O plano geral é esse. Agora, como você vai fazer isso? Aí cada um é livre para usar a sua experiência, a sua criatividade, a maneira que der. Com reunião, com quadro, com coisas mais interativas. Depende muito do tipo de empresa que você trabalha, como você trabalha. Agora, costuma acontecer também o seguinte, a gente está falando aqui a teoria. Na prática é diferente? Não necessariamente. Tá? Em teoria, na prática tinha que ser o mais similar possível à teoria. E quando na prática é diferente da teoria, é que a teoria está falhando em algum momento. Da seguinte forma, eu não consigo fazer isso, Daniel. Eu não consigo porque a minha empresa trabalha de outra maneira. A minha empresa, eu chego, a gente não consegue, a gente começa sem orçamento, a gente não tem planejamento, e aí já está um ganchinho para a segunda pergunta que eu vou fazer na próxima live, tá? Então, assim, não tem orçamento, não tem planejamento, o cara contrata, quem contrata só está olhando o preço, faz leilão, joga dentro da obra um monte de gente desqualificada. Então, assim, o que eu faço? Tem 2 caminhos. Por que isso está acontecendo? É uma falta de entendimento,
né, de quem está no comando, ou de quem é o dono da construtora, ou de quem é o responsável. E aí, voltando lá ao que eu falei no começo da live, lembra como é difícil a gente lidar com pessoas que têm um gap muito grande de entendimento do assunto? Dá isso. Ele acha que pedreiro é pedreiro, peão é peão, engenheiro é engenheiro. Se ele tem um de 5, para que vai gastar com 10? Joga lá dentro da obra, engenheiro ganha bem, joga lá o problema e ele que se vire. Então você vai virar um bombeiro, você vai apagar incêndio. Tá? Você não vai nem ter tempo de trabalhar, você vai ficar apagando incêndio. Então você tem dois caminhos, tá? Que podem acontecer simultâneos e que podem acontecer um enquanto o outro melhora, e se não acontecer, você só tem um caminho que é mudar. Mas você pode fazer o quê? Aos poucos, trazendo informação, aos poucos, trazendo conscientização de quem está nessa posição de comando, na posição de contratação, na posição de definir as coisas, esse entendimento. Como é que você faz isso? Apertando no aviãozinho e mandando essa live para ele. Não estou brincando. É um caminho, tá? Mas é o que a gente falou no começo da live. É distribuindo informação e mostrando com resultado, com número, com dado, o que faz diferença. Que aquele barato que vai sair caro, aquele impacto de 1 ou 2 ou 3 dias no teu cronograma, o que é 1 ou 2, 3 dias de atraso de entrega para um cliente, ou de uma loja que não abre, ou de um galpão que atrasa, ou de uma produção que não acontece. Então, começar a dar esse nível de consciência para vocês começarem a falar a mesma língua, vocês começarem a chegar no mesmo ponto, porque senão vai continuar afastado. O que eu falei lá no começo da live, porque era importante distribuir a informação, distribuir o nível de conhecimento. Tá? Agora, Daniel, não dá, o cara não vai, estou cansado, já tentei, não é meu papo. Então, assim, não é todo lugar que você, você cabe que você se encaixa. Então, assim, não é o teu perfil. Tenta ajudar, tenta resolver, mas tem que buscar algum outro ambiente, algum outro cenário que seja adequado ao teu perfil. Deixa eu só ver aqui. Tá, uma pergunta da Gaília aqui. Ó. O que você acredita que irá impactar essa paralisação do poder público nas obras que já se encontram em andamento? Não sei se está falando de obra pública ou privada. Mas a gente está num evento inédito. Então, tudo vai ser inédito. Tá? Vai impactar no prazo? Vai, de todo mundo. Tá? Hoje eu vi um videozinho de uma empresa falando, o impacto que vai dar no prazo, essa paralisação. Aí abre um cronograma, aí olha aqui, era para começar no dia 15, vai começar dia 30, empurra tudo para frente. É verdade, mas não é tão simples assim. Tá? 10 dias parado não são 10 dias parado. Uma analogia que um dos primeiros chefes meus fez é o seguinte, tenta parar um transatlântico, um navio daquele gigante, você não para ele. Não de uma hora para outra. Não é igual com uma moto ou um carro que você mete o pé no freio e ela para em 5, 10, 15, 20 metros. Aquilo vai entrando no cais, arrebentando tudo a 5 km por hora. A massa, construção civil, obra, é uma massa muito grande. Você não acelera e freia do dia para a noite uma hora ou outra. Você não mobiliza e desmobiliza de uma hora para outra. É equipamento, e a Argaís sabe disso. É equipamento, é gente, é insumo. Ou seja, o que vai ter de demanda, por exemplo, de pedir para programar concretagem na primeira semana que voltar? As concreteiras vão aguentar? Não vão. Tá? Ou fornecer material. O que tem de empresa com material estocado, encalhado, que produziu e não tem onde botar porque parou? Então todo mundo vai ter problema. Eu só digo o seguinte, ficou 10 dias parado, para voltar, não são só mais 10 dias no planejamento. Tá? Pensa direitinho que esse 10 pode virar 30. Agora, é ruim admitir isso? Pior é fingir que não existe e pagar o preço da mesma maneira lá na frente. Encare isso agora. Dentro das obras públicas, aí tem toda uma questão de lei, de enquadramento, aí eu já não vou saber, porque depende muito de cada caso, de cada situação, do estágio que está. Você, eventualmente, uma obra paralisada por decreto, por lei, da maneira que está, dependendo do estágio que tiver a obra, você pode e deve entrar com alguma medida jurídica para dar continuidade, que você pode criar uma condição de segurança, uma condição insegura, muito complicada. Né? Então, eu já passei por isso, de ter um deslizamento parcial e a obra ser embargada, e eu ir na vara lá conversar com o juiz e falar, olha só, beleza, tá parado. Só que agora o problema vai ser, se não andar pelo menos isso, não me permitir fazer pelo menos isso durante esse tempo, agora é o meu dever de casa.
Eu sei o que tem que fazer, quanto tempo leva, quantas pessoas vão trabalhar, qual é o trabalho, explicar de uma maneira clara, eu preciso fazer isso. Quer que eu pare, eu paro, mas isso aqui, se eu não parar agora, está comprometendo mais a segurança de tantas pessoas, o abastecimento de tantas áreas, o acesso de não sei quantas pessoas. Então, depois é ver o que está. Depois a gente vai vendo à medida que for voltando. Então, esse é o trabalho. Não sei se respondi, acabei fugindo um pouco aqui, mas eu acho que é interessante. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente aproveita aqui o tempo. Eu estou controlando, mas o próprio Instagram vai derrubar com 1 hora, então eu vou tentar não ser derrubado. Em relação à pergunta, como garantir o prazo dependendo muitas vezes de terceiro? Então, voltando, primeiro, vamos sempre depender de terceiro, traz para o locus interno, aquilo que eu falei no começo da live, depende de terceiros, mas eu vou puxar para mim o máximo possível e vou diminuir esse meu grau de incerteza e de dependência. Diminuo o meu grau de incerteza com trabalho técnico antes, orçamento, planejamento, dimensionamento de equipe, condições específicas da obra, projeto, escopo de contratação, requisitos de aceitação, tudo antes. E durante a execução, monitoramento, controle, acompanhamento periódico, feedback, transparência durante a execução. E à medida que identificar um problema, aí sim você atua. Como você atua? Vai depender de cada caso. Vai depender do problema que está sendo gerado, vai depender do parceiro, vai depender do impacto que isso causa na atividade ou em todas. Então, é isso aí. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. A responsabilidade, cidadania como um todo. Um ponto importante. Facilita muito o nosso trabalho de uma maneira geral, assim, entender quem que vem antes e quem que vem depois. Tá? Então, assim, eu estou fazendo orçamento. Por que eu estou fazendo orçamento? Eu estou atendendo uma necessidade do pessoal de viabilidade e desenvolvimento de negócio e o que eles precisam de mim. Ou eu estou fazendo nesse momento para atender o pessoal da obra que vai executar. Cada um que eu me relaciono, quem vem antes ou quem vem depois do meu processo, tem necessidades diferentes, tem óticas diferentes. Então, sempre que você estiver no meio de um processo, e se você for responsável pelo todo, você precisa se colocar em todos os lugares e ver quem vem antes, o que vai entregar, e quem vem depois, o que precisa receber, para você ter esse trabalho ajeitado. Não é fiz, entregou, segue adiante de qualquer maneira, fiz o orçamento, cheguei no preço final aqui, deu. Tá, mas isso vai para a obra, por exemplo. Vai o teu levantamento? Para ver o critério que você utilizou, para ver os números que você identificou, para ver a versão de projeto que você usou. Vai a tua composição, para ele saber qual é a produtividade que você está considerando, se aquilo é execuível naquela obra ou não. Vai o detalhamento dos custos indiretos, para ver se você não esqueceu algum equipamento ou algum insumo que é necessário. Eu preciso saber, eu que estou executando, se receber um orçamento de uma área externa à obra, mas dentro da empresa, ou mesmo contratado, eu preciso saber avaliar aquilo. E eu já peguei muita empresa que tem um setor de orçamento, um setor de planejamento, um setor de incorporação, e um não fala com o outro. Cada um produz uma coisa e sorte de quem juntar aquilo ali. É um problema sério. Tá? Onde é que isso vai refletir? Tudo isso reflete na execução. Então, você vai ficar muito dependente, refém, exposto a terceiro, se você está com um cronograma falho, se você está com um planejamento falho, se você está com uma definição do escopo falha. O que é a definição do escopo? Não é só o escopo de contrato. Projeto é o escopo. Se quem eu estou contratando não sabe o que tem que fazer, então ele orçou o quê? Orçou o que deu na cabeça. Que planejamento? O que ele quis. E vai fazer como? Como é que eu vou cobrar? Aí é o problema de depender do terceiro. Então a gente depende muito mais do que só o terceiro. Aqui, eu entendi o terceiro como um contratado, a gente depende de terceiro, todos envolvidos no processo. Tá? Então, você precisa saber o que cobrar, o que entregar, fazer isso acontecer e estar monitorando. Espero ter resolvido. Acabei passando em outros assuntos aqui, um pouquinho de ganchinho em várias outras coisas. Fugi um pouquinho aqui na resposta da Argaília. Então, manda a setinha aí, manda o aviãozinho para quem é profissional também, engenheiro, né? De repente o teu chefe aí, que vai ter aquela minha cutucadinha aqui, de repente, né? Manda para ele e tal, para ver se cai a ficha. De resto, obrigado pela participação, espero que tenha contribuído. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar direct, pode me mandar e-mail, entra lá no site. Tá? Eu comentei aqui alguns assuntos que são tratados em relação ao orçamento, dimensionamento de equipe, produtividade. Tem o curso de orçamento, ele está liberado lá na plataforma. Então entra na minha bio, tem lá aquele Linktree, vai lá em Fuchão Academy que você vai ver o conteúdo do curso, quem tiver interesse. E qualquer dúvida, só mandar mensagem, manda direct, ou manda e-mail, ou manda lá pelo site, fica à vontade, qualquer canal,
eu vou ter prazer em responder ou mesmo de usar de tema para a próxima live ou para um próximo vídeo. Obrigado, boa noite, sucesso para a gente.